Bom dia, tudo bem? Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre fração. Então, o que é uma fração? É um número usado então para representar o que? Parcelas de um valor inteiro. Então, aquilo que a gente divide em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer foi dividido, o número que representa cada parte obtida nessa divisão será chamado de fração, tá? Então, nós temos também o numerador e o denominador. Então, ó, 1/5. Nós temos, então, o numerador, aqui o numerador, e aqui o denominador, tá? Então, em uma fração, nós temos o numerador e o denominador. Então, sempre lembrando que a fração, então, é representada por parcelas iguais, né? Que representa o valor de um inteiro, tá? Então, agora eu vou ir para as atividades que alguns alunos não conseguiram entender, tá? Então, nós temos que observar as imagens, tá? Então, nós temos um desenho, que é um círculo, dividido em 4 partes iguais, tá? Então, 4 partes iguais, e aí nós vamos pintar 3, tá? Então, que número que nós temos aqui no numerador? Quantas partes são pintadas? 3. E no denominador nós temos 4, que são as partes do desenho, tá? Então, nós temos aqui 3/4, então, desta imagem, deste círculo. Sempre lembrando que as partes são iguais, 4 partes iguais, 3 pintadas, então formamos 3/4. No desenho, então, nós temos 3 partes, tá? E uma é pintada, tá? Então, nós temos no desenho. Então, qual que vai ser o numerador? O 1, né, que representa as partes pintadas, e o 3, que representa todas as partes do desenho, tá? Aí, nós temos o desenho, um círculo dividido ao meio. Então, representa o que o numerador? Temos que pintar, tá? Pintamos um lado. Então, representa o denominador, o numerador, o 1, e o denominador, 2, que são as partes do todo. Quando a gente tem um desenho assim, tá? Vocês vão caprichar mais lá nos desenhos de vocês. Um desenho assim. E aí, nós pintamos um lado. Então, nós temos o numerador 1 e o denominador 2. Mesma coisa da atividade de cima, ó. Só um é representado em círculo, outro em triângulo, tá? Para vocês verem como é a mesma coisa. Sempre as partes precisam ser iguais, tá? Agora, nós vamos fazer este desenho aqui. Sempre lembrando que as partes são iguais, tá? Neste desenho, eu vou colorir uma parte, tá? Vou colorir uma parte. Então, nós temos no numerador o 1, que é uma colorida só, uma parte pintada. E aí, nós temos no total quantas partes? Olha, 4 partes iguais. Claro, não estão bem igualzinho aqui, porque o desenho da prof aqui na cerâmica é um pouco mais complicado, tá? Mas com a régua, vocês fazem bem direitinho em casa, fica bem perfeito, tá? Entendido, então, essa número 1? Então, vocês vão observar as imagens e vão escrever a fração correspondente, então, nesta atividade. Tá combinado? Então, agora eu vou ir para a próxima atividade. A próxima atividade, então, vocês têm a fração e vocês vão fazer o desenho, tá? Então, eu tenho 3 décimos, tá? 3 décimos. Aí, eu vou fazer um desenho que representa estes 3 décimos, né?
Um triângulo, então, com 10 partes iguais. E aí eu vou colorir 3. É assim que eu represento, então, 3 décimos, tá, pessoal? Como que eu vou representar 5 oitavos? 5 oitavos eu tenho que fazer um desenho, então, no qual eu vou ter 8 partes iguais. Então, eu faço o desenho com 8 partes iguais e aí eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, este é o desenho representando os 5 oitavos. E assim são as demais nesta atividade aí que vocês têm para fazer. Tá? Aí vocês têm 6 sétimos, 3 quintos, 2 sextos, 3 oitavos, 2 quartos. Tá? Então, é da mesma forma. Tá? Agora, vocês vão fazer, então, a atividade escreva como se lê. Escreva como se lê. Escreva como se lê. Tá? Então, eu tenho lá 4 décimos. Então, eu vou escrever 4 décimos. Então, é fácil de identificar como a gente escreve, como lê, né? Por exemplo, 7 oitavos. Então, vou escrever 7 oitavos. Isso é escreva como se lê, tá, pessoal? Muito bem. E aí, temos as demais atividades que também são fáceis, tá? Sempre, então, procurando prestar atenção nas atividades, no que precisa fazer e no que está pedindo, tá? E aí, nós temos também uma atividade de subtração e adição de frações, tá? Na qual, então, eu tenho 7 quintos menos 3 quintos. Tá? Então, embaixo, então, o denominador permanece, o 5. Eu só faço a subtração 7 menos 3, 4, onde eu obtenho, então, 4 quintos. Então, eu tenho também 3 dozeavos mais 5 dozeavos, que é a última, tá, pessoal? Eu acho que ali na folha até foi errado a digitação. Não sei se não tem 4 ou 5, eu não lembro agora, mas os dois são iguais, tá? Então, permanece o 12 e 3 mais 5, 8. Então, 8 dozeavos, tá? Então, era isso a explicação sobre as frações. Então, façam lá as atividades que vocês têm.